Boa tarde, meu nome é Solange. Hoje eu vou falar sobre adaptação, né, à vida em diferentes ambientes. A vida dos seres vivos não acontece, né, em qualquer condição e de qualquer jeito, né? Cada organismo precisa lidar com temperatura, umidade, disponibilidade de alimento, abrigo, predadores e vários outros fatores do ambiente, né? Quando essas condições mudam, o organismo precisa responder de alguma forma, né? Às vezes mudando seu comportamento, às vezes buscando um lugar mais favorável, ou às vezes só conseguindo sobreviver em períodos muito específicos, né? E o tema central é justamente entender como os seres vivos se adaptam a ambientes variados, né? E principalmente como essas adaptações ajudam na sobrevivência, no crescimento e na reprodução. O exemplo disso é o acro de veludo vermelho, né? Gigante. Mostra muito bem isso, porque ele vive, né, em um ambiente desértico, onde qualquer erro de horário, temperatura ou exposição pode custar caro. A natureza, como sempre, ela não está, né, brincando de ser boazinha. E aqui começa, né, com a ideia de adaptação à vida em ambientes variados. Isso significa estudar como os organismos conseguem viver mesmo quando o ambiente não é estável ou confortável na natureza. As condições mudam o tempo todo, pode ficar muito quente, muito frio, seco demais, úmido demais, né? Com alimento disponível em certos momentos e ausente em outros. A proposta é entender que a sobrevivência não depende apenas de estar vivo, né? Mas de conseguir funcionar bem dentro das condições que o ambiente oferece, né? Um organismo adaptado é aquele que consegue, né, ajustar a sua forma de viver para aproveitar os momentos favoráveis e evitar, né, os momentos perigosos. A vida, né, em ambientes extremos exige, né, estratégia muito específica, né? O acro de veludo vermelho gigante é usado, né, como exemplo porque vive em um dos desertos mais difíceis do planeta, em um lugar assim não dá para sair andando por aí qualquer hora, como se o mundo fosse um passeio, né, no shopping. O calor, a falta de água e a exposição pode ser perigoso. A história de vida desses animais mostra um conjunto de adaptação, né? Essas adaptações servem para aumentar a chance de sobrevivência, crescimento e reprodução, e ao mesmo tempo em que reduzem a exposição às condições ruins, em outras palavras, né? O organismo gasta energia no momento certo, sai no horário certo e se protege quando o ambiente está desfavorável. E aqui, né, mostra, né, a imagem do deserto de Mojave, né, localizado no sul da Califórnia. E é um ambiente marcado por pouca chuva, verões muito quentes, invernos frios. E isso ajuda a entender, né, porque os organismos que vivem lá precisam ser tão bem adaptados. Não é um ambiente meio difícil, é um ambiente que seleciona quem consegue aguentar condições bem duras, né? Para um animal pequeno como o ácaro, a temperatura do solo e a falta de umidade são fatores decisivos, né? Ele precisa lidar com calor intenso durante o dia, com variações climáticas que pode ser extremo. Por isso, o comportamento dele não é aleatório, né? Cada movimento está relacionado à necessidade de sobreviver em um lugar onde o ambiente muda muito e favorável, né? Poucos períodos realmente favorável. E aqui, né, acro de veludo vermelho gigante passa quase toda a vida escondido, né, em tocas, longe da superfície. E isso já mostra uma adaptação, né, importante. Em vez de ficar exposto ao calor, à seca e aos predadores, ele permanece protegido no solo, né. E a parte curiosa é que ele aparece na superfície
pouquíssimo tempo, né, em geral, apenas algumas horas do ano, quando emerge, costuma sair pela manhã, entre as 8 horas e 9 horas, e retorna para a toca perto do fim da manhã ou começo da tarde. Né? Esse período curto é essencial, porque quando ele consegue se alimentar e se reproduzir, né, porque é quando, né, ele consegue se alimentar e se reproduzir, ou seja, a vida dele na superfície é quase um evento relâmpago, né? Ele sai, faz o que precisa fazer e volta antes que as condições fiquem ruins demais, né? E a alimentação também está conectada, né, ao ambiente. Ele se alimenta de cupins que aparecem revoadas no mesmo período. E isso mostra, né, uma sincronia muito grande entre o comportamento do ácaro e a disponibilidade de alimentos. Se ele saísse no dia errado ou no horário errado, perderia a chance de se alimentar e de se reproduzir, né? A natureza não perdoa atraso, aparentemente, né? E a sobrevivência, né, do ácaro depende muito da temperatura do solo, porque ele precisa manter o corpo dentro de uma faixa, né, adequada para funcionar bem. O gráfico mostra, né, que ele não fica parado em uma, né, única profundidade dentro da toca, né? Pelo contrário, né, ele se desloca, né, verticalmente no solo, né, ao longo do dia para acompanhar a faixa de temperatura mais favorável, principalmente entre 30 graus e 35 graus. Primeiro, né, é importante observar que o gráfico, né, relaciona dois fatores, né, o horário do dia e a profundidade, né, no solo. Na parte de baixo aparece a passagem, né, do tempo, indo da meia-noite até o meio-dia e depois, né, voltando para a meia-noite, na lateral aparece a profundidade, mostrando se o ácaro, né, está mais perto da superfície ou mais fundo, né, na toca. Segundo as cores, né, que vemos aí na imagem, indica, né, a temperatura do solo. As regiões mais frias, né, ficam em tons azulados, e enquanto as mais quentes aparecem em tons amarelados, alaranjados e avermelhados. Isso mostra, né, que a temperatura não é igual em todas as profundidades, nem permanece igual ao longo do dia. E durante a noite, começo da manhã, a superfície tende a estar menos quente, então o ácaro pode ficar mais próximo da parte de superfície do solo, né, sem sofrer tanto com o calor. Esse é um momento mais seguro para ele, né, se aproximar da superfície, né? É quando as condições coincidem, né, com a disponibilidade de alimentos e reprodução. Ele pode sair, né, da toca, né, conforme o dia vai avançando, o sol aquece o solo, né? A superfície começa a ficar quente demais. O ácaro desce para regiões mais profundas, onde o calor é menor, né, e mais estável. Esse movimento é uma forma, né, de proteção. Perto do meio-dia, o calor na superfície fica muito mais intenso, né? O ácaro precisa estar mais fundo para continuar dentro de uma faixa de temperatura aceitável. Se ele permanecesse perto da superfície, poderia sofrer, né, um estresse térmico ou até mesmo morrer, né? Quando a temperatura volta a diminuir, né, ao longo do dia, ele pode, né, se deslocar novamente dentro da toca. O ponto principal é que ele não está se movimentando sem motivo, né? Ele acompanha, né, a faixa térmica, né, que permite manter sua atividade biológica em boas condições. E essa migração, né, vertical é uma adaptação, né, comportamental muito importante. O animal usa o próprio solo como proteção térmica em vez de tentar, né, enfrentar o calor extremo. Ele simplesmente acompanha o lugar onde a temperatura está menos cruel, né? Ele é inteligente, econômico, né, e bem menos dramático do que muito ser humano em dia quente. A seleção natural, né? A seleção natural, ela acontece porque os indivíduos né, não têm todos o mesmo sucesso reprodutivo. Alguns conseguem sobreviver melhor, encontrar alimentos, evitar predadores e deixar mais descendentes, né? Outros não conseguem lidar tão bem com o ambiente e acaba tendo menos chance, né, de se reproduzir. E isso significa, né,
que característica vantajosa tende, né, a permanecer na população ao longo das gerações, né? No caso do acro, comportamentos como sair no horário certo, buscar profundidade adequada no solo e aproveitar o momento de disponibilidade de alimento pode aumentar a sua chance de sobrevivência, né, e reprodução. A seleção natural favorece justamente os indivíduos que conseguem responder melhor às condições do ambiente. E uma resposta biológica, não, uma resposta biológica não é boa ou ruim de forma absoluta, né? Ela depende do organismo e da situação ambiental, o que ajuda em uma condição, né? Pode atrapalhar, que uma condição pode atrapalhar a outra. E é por isso que a ideia de resposta certa ou resposta errada precisa ser entendida dentro do contexto, né? Um exemplo dos pardais, né? Armazenando gordura, mostra isso muito bem, né? Guardar gordura, né? Pode ser uma ótima estratégia quando o animal precisa migrar ou enfrentar períodos de mau tempos, porque essa reserva funciona como energia, né, para sobreviver. E nessa situação, né, acumular gordura é vantajoso, mas se o animal não precisa dessa reserva naquele momento, a gordura extra pode se tornar um problema. Ela pode reduzir a velocidade, diminuir a capacidade de manobra, aumentar o risco de predação, ou seja, uma característica que parecia útil pode virar desvantagem, dependendo da circunstância, né? E a seleção natural, né? Ela atua exatamente sobre essas diferenças, né? Indivíduos que respondem melhor ao ambiente, têm mais chance de sobreviver e reproduzir. Os que respondem de maneira menos adequada pode ficar em desvantagem, cruel, sim, né? Eficiente também. Cada organismo, né, possui um espaço, né, de atividade, ou seja, uma faixa de condições ambientais em que consegue funcionar melhor. Nenhum ser vivo trabalha bem em qualquer temperatura, né? Qualquer nível de umidade ou qualquer intensidade de luz, sempre existe uma faixa em que o desempenho, né, é mais adequado. Né? Esse desempenho pode ser medido de várias formas, dependendo do organismo estudado. Em animais aquáticos, por exemplo, pode-se avaliar, né, a velocidade de natação. Em plantas, pode-se observar a taxa de fotossíntese. Né? Importante é entender que a atividade biológica depende, né, diretamente das condições ambientais. Né? Quando o ambiente está dentro da faixa adequada, os organismos conseguem se alimentar, crescer, se movimentar e se reproduzir melhor. Né? Aí quando sai dessa faixa, o desempenho começa a cair. A atividade biológica está ligada, né, às condições ambientais, porque cada fator do ambiente influencia, né, o funcionamento do organismo, temperatura, água, luz, oxigênio e alimento, né? Pode favorecer ou limitar a vida. Para entender isso melhor, podemos dividir essas condições em faixas, né? A faixa ótima é aquela que o organismo tem um melhor desempenho e onde ele consegue manter, né, a população, crescer e reproduzir com maior eficiência. E o ponto ideal é aquele momento raro, né, em que o ambiente decide colaborar. A faixa adequada ainda permite que os organismos sobrevivam e funcionem, mas não necessariamente com o melhor desempenho possível, né? Ele vive, mantém suas funções e consegue continuar ativo, mas talvez não esteja, né, no máximo da sua capacidade. A faixa marginal já é uma zona de dificuldade, né? O organismo ainda consegue manter funções essenciais, mas com esforço ele pode sobreviver por um tempo, porém crescimento e reprodução fica prejudicado.
E a faixa inadequada é perigosa, né? Se o organismo permanece por muito tempo nessas condições, pode morrer, né? Nesse ponto, né? O ambiente deixa de ser apenas, né, desconfortável e passa a ser ameaça, né, real à sobrevivência. E a atividade, né, biológica aumenta ou diminui conforme as condições ambientais, se aproxima ou se afasta na faixa ideal, né? O gráfico mostra isso de forma bem clara. Existe um ponto, né, que o desempenho é máximo, mas quando as condições ficam abaixo ou acima desse ponto, a atividade começa a cair, né? Primeiro, o eixo horizontal, né, representa as condições ambientais, né? No exemplo, aparecem valores que pode ser entendido como uma variação de temperatura, né? O outro fator ambiental importante, conforme esse fator muda, o organismo responde de forma diferente, né? Segundo o eixo vertical, representa a atividade biológica, ou seja, o desempenho, né, do organismo. Essa atividade pode envolver movimento, crescimento, alimentação, reprodução ou qualquer função essencial para a vida, né? E a curva sobe, né, quando as condições ambientais começam, né, a se tornar favoráveis. Isso significa que conforme o ambiente se aproxima da faixa, né, adequado, o organismo passa a funcionar melhor, ele gasta energia de forma mais eficiente, né, e consegue realizar suas funções com mais sucesso. E o topo da curva representa a condição ótima, né? É o ponto em que o organismo, né, apresenta, né, seu melhor desempenho. Nessa faixa ele tem maior chance de sobreviver, crescer e se reproduzir. E o cenário mais favorável para manter, e é o cenário mais favorável, né, para manter não apenas o indivíduo, mas também a população. E ao sair da condição ótima, a atividade começa a diminuir. Isso acontece tanto, né, quanto o fator ambiental, né, fica abaixo, né, do ideal, né, um pouco, um pouco, um pouco fora da faixa, né, ainda pode ser tolerável, mas o organismo já não funciona com a mesma, né, eficiência. A faixa adequada permite, né, que o organismo continue vivo e ativo mesmo sem atingir o desempenho máximo. Ele ainda consegue manter suas funções, mas não está, né, no melhor ponto possível. Na faixa marginal, mostra uma situação de limite, o organismo ainda pode sobreviver, mas com dificuldade, né? A energia passa a ser usada principalmente para manter funções básicas e atividades como reprodução e crescimento pode ser prejudicada, né? E a faixa inadequada representa uma condição perigosa, né? Se o organismo permanece muito tempo ali, a sobrevivência fica comprometida, a atividade biológica cai muito, a chance de produzir descendentes também diminui. E a ideia principal é que sobreviver não significa apenas estar vivo naquele momento, né? Para um organismo realmente ter sucesso, ele precisa manter um bom desempenho, né, por tempo suficiente para crescer, se alimentar, se reproduzir fora das condições ótimas. E tudo fica mais difícil, né? A atividade diminui, a sobrevivência fica muito provável, a capacidade de gerar filhotes também cai, né? A vida, no fim das contas, é uma negociação, né, constante, né, com o ambiente. O ambiente costuma ser um péssimo negociador. E os organismos não vivem todos os momentos do dia exatamente no mesmo lugar, né? Mesmo estando dentro de um mesmo habitat, dentro de um ambiente maior, existem pequenos espaços com condições diferentes, chamado de micro, né? Habitat ao microambiente, né? Aparece detalhe mais para um animal pequeno ou sensível à temperatura. E esse detalhe pode ser literalmente a diferença entre viver bem ou virar estatística da natureza, né? Em um deserto, por exemplo, uma área exposta ao sol pode ser muito mais quente e seca do que a sombra embaixo de um arbusto, mesmo que tudo faça parte do mesmo deserto, né? As condições não são iguais em todos os pontos. E a sombra, ela pode reservar
pode, e a sombra ela pode reservar, não, conservar, né, mais umidade da temperatura mais baixa e oferecer proteção contra o calor direto, né? Essas diferenças também mudam ao longo do dia e da estação. O lugar que é confortável pela manhã pode ficar insuportável ao meio-dia, por isso muitos organismos escolhem onde ficar, dependendo da temperatura, da umidade e da proteção disponível. Essa escolha de microhabitat é uma estratégia simples, mas extremamente eficiente para sobreviver em ambientes difíceis, né? E os lagartos, né, são bons exemplos de animais que regulam a temperatura corporal. Por comportamento, eles não conseguem controlar a temperatura do corpo, produzindo um calor interno, como mamíferos faz, então precisa usar um ambiente a favor deles. Basicamente, eles negociam com o sol, com a sombra e com a superfície ao redor. E durante o dia, né, um lagarto pode se expor, né, ao sol para aquecer o corpo e depois ir para a sombra ou para uma toca, né? Quando começa a ficar quente demais, esse movimento entre áreas abertas, rochas aquecidas, sombras e buracos no solo ajuda, né, o animal se manter, né, a temperatura corporal dentro de uma faixa adequada. Isso mostra que o comportamento também é uma forma de adaptação. O lagarto não muda o clima do deserto, porque infelizmente ele não tem esse luxo, né? E o que ele faz é se deslocar entre os micro, né, habitats diferentes para evitar temperaturas perigosas e manter o corpo, né, funcionando. Deixa eu ver. E a iguana, né, do deserto, regula a temperatura, né, corporal, né, escolhendo onde ficar, né, ao longo do dia. E quando precisa aquecer o corpo, ele pode permanecer em áreas abertas, exposta ao sol. Quando o calor se torna excessivo, ela busca, né, áreas sombreadas ou se recolhe para a toca. Essa alternância, né, permite, né, que ela mantenha a temperatura dentro de uma faixa segura, né? E o esquema mostra que o comportamento da iguana muda, né, conforme o horário, também conforme a época do ano. E em períodos mais frios, como janeiro e fevereiro, ele pode passar assim muito mais tempo em locais abertos, né, para absorver calor. Já em meses mais quentes, como julho, ele precisa se mover, né, com mais frequência entre sol, sombra e toca, porque o risco de superaquecimento aumenta, né? E o ponto principal é que a iguana não fica parada esperando o ambiente, né, colaborar. Ele ajusta, né, seu comportamento conforme a necessidade do corpo, né? Se está frio, busca calor, se está quente demais, busca proteção. Essa movimentação entre o microhabitat é uma maneira eficiente de manter o equilíbrio térmico em um ambiente extremo, né? E aqui, né, as cariças, né, do cacto também usa, né, os microhabitats do deserto de forma estratégica, né? O ambiente desértico oferece desde áreas totalmente expostas ao sol até sombra profunda de árvores e arbustos. Cada um com essas áreas tem temperatura, umidade e nível de proteção diferente. Pela manhã, quando a temperatura ainda está mais baixa, essas aves conseguem foragear, né, de maneira mais ampla, ou seja, pode procurar alimento em várias partes do ambiente, conforme o dia esquenta. Elas reduzem atividades em áreas abertas e passam a usar locais mais frescos, como sombras e regiões protegidas. Nada de heroísmo, né, inútil debaixo do sol rachando. E porque até passarinho, né, sabe fazer conta térmica. Além disso, a posição dos ninhos também tem a relação com o clima, né? Em determinadas épocas, os ninhos podem ser posicionados para se proteger de ventos e frios. Em outra, pode ficar orientados de modo a aproveitar ventos, que ajuda a refrescar. Isso mostra que a escolha do microhabitat não serve apenas para indivíduo naquele momento, mas também para proteger o filhote durante a reprodução. E aqui a cariça, né, de cacto.
de cacto é uma ave típica, né, do deserto do sudoeste dos Estados Unidos e do norte do México, né? Ela vive, né, em um ambiente onde o calor e a exposição ao sol e a escassez, né, da água são desafios constantes, por isso sua sobrevivência depende de escolhas comportamentais, né, bem ajustadas ao ambiente, né? A imagem ajuda, né, a associar um exemplo à espécie estudada. Essa árvore não sobrevive no deserto simplesmente porque aguenta calor, ela utiliza, né, estratégia, escolher locais mais adequados para buscar alimentos, se proteger em microhabitats mais frescos e posicionar seus ninhos de forma que aumente as chances de sucesso, né, reprodutivo. Esse exemplo reforça, né, a ideia de que a adaptação não é só uma característica física visível. Muitas vezes as adaptações aparecem no comportamento, onde o animal fica em que horário sai, onde constrói o ninho, como evitar condições, né, ambientais favoráveis. A temperatura, ela influencia diretamente o uso de microhabitats, né, pelas cariças de cacto, né? Ao longo do dia, a ave muda de locais onde passa mais tempo conforme a temperatura aumenta e diminui, e isso mostra que a escolha do espaço não é aleatória, ela acompanha condições térmicas, né, disponíveis pela manhã, quando o ambiente ainda está muito mais ameno, né, e a ave consegue usar áreas mais variadas, inclusive locais mais expostos, né, conforme a temperatura sobe, principalmente perto do meio-dia e no começo da tarde, ela passa, né, a ocupar mais microhabitats protegidos, como áreas de sombra mais profunda, e isso reduz o estresse causado pelo calor. A comparação entre os pontos do ambiente mostra que há uma diferença grande, né, entre uma área aberta e uma sombra, né, densa de árvore. A área exposta tende a ser mais quente, mais estressante, enquanto a sombra oferece uma condição mais segura. Então a ave ajusta seu comportamento ao longo do dia para continuar ativa sem ultrapassar seus limites fisiológicos. E esse gráfico, né, reforça, né, uma ideia importante, né? O organismo não responde apenas ao clima geral do ambiente, ele responde também às pequenas diferenças, né, dentro do próprio habitat. Para um animal no deserto, alguns metros entre o sol e sombra pode mudar completamente, né, sua chance de continuar funcionando bem. E aqui, né, a orientação da entrada dos ninhos, né, da cariça do cacto, né, muda conforme a época do período reprodutivo. Em meses mais frios, como março, quando a temperatura está mais baixa e os ventos podem ser frios, os ninhos tendem a ser posicionados para evitar a entrada direta desses ventos, né? Isso ajuda a proteger ovos e filhotes do frio. Em meses mais quentes, né, como junho, a situação muda, né, com temperaturas mais altas, a entrada do ninho pode ficar voltada para o vento mais fresco, ajudando a reduzir, né, o calor dentro do ninho, ou seja, a mesma estrutura, né, precisa atender às necessidades diferentes dependendo da estação, né? A natureza não entrega manual de instrução, então o animal resolve, né, no improviso evolutivo mesmo. O dado mais importante é que ninhos orientados de forma adequada, né, tiveram maior sucesso na produção de descendentes variável. Isso significa que a posição do ninho não é apenas um detalhe, né, arquitetônico, bonitinho. Ele influencia diretamente a sobrevivência dos filhotes. Quando a orientação está errada, o ninho pode ficar frio demais em uma época ou quente demais em outra, e isso reduz as chances de sucesso reprodutivo. Assim, a escolha do local e da direção do ninho também funciona, né, como uma adaptação do ambiente. E a aclimatização é uma mudança reversível, né, que acontece no indivíduo para lidar melhor com alterações do ambiente, diferente de uma adaptação evolutiva, que envolve mudanças ao longo de gerações. A aclimatização, né, ocorre durante a vida do próprio organismo, como se o corpo ajustasse, né, seus limites, né, de tolerância para acompanhar variações ambientais.
E um exemplo simples é o crescimento de pelos mais espessos no inverno. Quando a temperatura cai, o corpo pode desenvolver uma proteção maior contra o frio. Quando a estação muda, né, essa característica pode ser reduzida novamente, por isso ele é considerado reversível. Outro exemplo é o aumento do número de glóbulos vermelhos em locais de maior altitude, né? Como há menos oxigênio, né, disponível, o corpo responde, produzindo mais células responsáveis pelo transporte, né, de oxigênio, e isso melhora, né, o funcionamento do organismo naquela condição. A aclimatização é importante porque permite que os seres vivos suporte mudança sem precisar depender de transformações permanentes. É uma forma, né, de ajuste temporário, né, útil para ambientes que oscilam ao longo do tempo, né. E aqui mostra, né, nesse texto, né, fala sobre quando as condições ambientais ficam extremas demais, né? Alguns organismos não conseguem manter suas atividades normais. Às vezes o ambiente se torna tão desfavorável que continua ativo, né? Custaria, né, energia demais. Custaria energia demais ou colocaria o organismo em risco. Nesse caso, insistir seria basicamente uma péssima ideia com consequência, né, biológica. Existem situações em que o organismo simplesmente não consegue se adaptar àquelas condições extremas, em outras até poderia, né, desenvolver alguma resposta, mas o custo seria alto demais, gastar muita energia para sobreviver em um ambiente, né, muito pode comprometer a alimentação, crescimento, reprodução. Por isso surge estratégia, né, alternativa. Em vez de enfrentar diretamente o problema, o organismo pode migrar para outro lugar, armazenar recursos para períodos difíceis ou entrar em dormência até as condições melhorarem. E essa estratégia permite atravessar momentos desfavoráveis sem precisar manter a atividade normal o tempo todo. E a migração, né, é uma estratégia em que o organismo, né, se desloca para regiões onde as condições estão mais favoráveis. Em vez, né, de permanecer em um ambiente ruim, ele busca outro local com temperatura melhor, mais alimento, mais água, ou melhores oportunidades de reprodução, né? As andorinhas do mar do Ártico são um exemplo impressionante porque realiza, né, migrações anuais muito longas, saindo do verão no Ártico, né, e indo em direção ao verão na Antártida. E com isso ele consegue aproveitar, né, condições favoráveis em diferentes regiões do planeta ao longo do ano. E é praticamente viver fugindo, né, do inverno, só que com asas e sem boletos, né? A borboleta monarca também migra, né, sazonalmente, né, deslocando-se entre o México, o Sul, né, dos Estados Unidos e o Canadá. E esse movimento ajuda a acompanhar condições ambientais mais adequadas, né, para sua sobrevivência e reprodução. Já o, deixa eu ver, Guinos africano, né, segue padrões de chuvas e vegetações frescas, né, quando a disponibilidade de alimento muda, né, ele se desloca para áreas onde há pasto novo e água. E assim a migração permite, né, que os organismos acompanhem recursos que não estão disponíveis o ano inteiro no mesmo lugar. O ideal central é que migrar não é apenas viajar, é uma resposta ecológica a ambientes que mudam, né, quando fica parado se torna perigoso, ou pouco vantajoso. Mover-se pode ser a melhor forma, né, de sobreviver e continuar o ciclo da vida. E a estratégia de armazenamento aparece quando o organismo aproveita períodos favoráveis, né, para guardar recursos que serão usados depois. Quando o ambiente fica ruim, é como se ele se preparasse para uma fase difícil, né, porque a natureza não costuma avisar, né, com delicadeza antes de cortar água, comida, temperatura adequada. Os cactos do deserto, por exemplo, armazenam, né, água dentro, né, armazena água dentro não, armazena água durante um período, né, de chuva, né. Como a chuva é rara nesses ambientes, ele precisa aproveitar o máximo quando ela aparece,
Plantas que vivem em solos pobres também pode guardar nutrientes, né, quando existe uma disponibilidade temporária, porque depois esse recurso pode faltar, né? Nos animais, essa ideia aparece de várias formas, espécies de regiões temperadas e polares. Acumula gordura, né, antes de períodos de frios, né, e intenso, porque essa reserva serve como fonte, né, de energia quando o alimento fica escasso. Alguns mamíferos e aves também armazenam comida em locais específicos, criando uma espécie de estoque, né, para momentos em que encontrar alimento será mais difícil. E a ideia principal é simples, né? Quando o ambiente oferece, né, recurso, o organismo aproveita, né? Quando o ambiente piora, ele sobrevive usando o que conseguiu guardar antes. E o planejamento é tipo um planejamento biológico, né? Sem agenda, sem aplicativo e ainda assim mais eficiente, né? Que muita gente. E aqui, a dormência é uma estratégia em que o organismo reduz, né, sua atividade para atravessar períodos desfavoráveis, né? Em vez de continuar gastando energia em um ambiente ruim, ele entra em um estado de economia. É quase como apertar um botão, né, de modo sobrevivente em regiões tropicais e subtropicais. Algumas árvores perdem as folhas durante o período da seca, e isso reduz a perda de água, já que as folhas são a estrutura que participa da transpiração. Ao perder folhas temporariamente, a planta consegue suportar melhor, né, a falta de água e até que as condições melhorem nos mamíferos. Um exemplo conhecido é a hibernação, né? Hibernação. Durante esse processo, o metabolismo diminui, os gastos energéticos caem e o animal consegue sobreviver a períodos de frio e escassez de alimento. Alguns insetos também entram em diapausa, né, no inverno, reduzindo o metabolismo, né, e aumentando a resistência ao congelamento. Outros insetos também entram em diapausa, né, no verão, principalmente para tolerar a dessecação, ou seja, a perda excessiva de água, sementes de plantas, esporos de bactérias e fungo também pode permanecer dormente até encontrar as condições adequadas para germinar ou voltar, né, à atividade. A dormência mostra que às vezes a melhor resposta ao ambiente não é luta contra ele, mas esperar, né, para no momento certo, né, também é uma forma de sobreviver. E os organismos precisam perceber quando o ambiente está prestes a mudar para conseguirem se preparar. O problema é que algumas mudanças importantes, como frio, intenso seco ou falta de alimento, pode chegar tarde demais, né, para quem só reage quando os problemas já estão instalados, né? Aí já era. Parabéns, virou um exemplo ecológico. Por isso, muitos seres vivos usam sinais, né, do ambiente, né, para antecipar mudanças, e esses sinais são chamados de fatores de proximidade, né? Ele indica que uma alteração está chegando, mesmo que não seja por si só, o fator que causa diretamente ao prejuízo ao organismo. Um exemplo é o comprimento do dia, o fotoperíodo, né? A duração do dia não é necessariamente faz mal diretamente ao animal ou à planta, mas funciona como uma pista confiável de mudança, né, de estação. Se os dias começam a encurtar, isso pode indicar a aproximação, né, do inverno. Se começa a alongar, pode indicar primavera ou verão. Já os fatores últimos, né, são aqueles, né, que afetam diretamente o organismo, como disponibilidade de alimento, água, temperatura extrema, o risco, né, de sobrevivência. Então, o organismo pode usar um sinal indireto com a duração do dia para se preparar para um problema real, né? Como a falta, né, de alimento, o frio. E o fotoperíodo, curva do fotoperíodo, né? Que é a duração do período de luz ao longo do dia. Varia de acordo com a época, né, do ano. Com a latitude, no Equador essa variação é pequena e os dias ficam próximos de 12 horas de luz durante o ano todo. Já em latitudes mais altas, a diferença entre verão e inverno é muito maior. O gráfico mostra justamente isso, né? Quando mais distante do Equador, maior é a variação na duração dos dias em regiões próximas de latitude do sul. Por exemplo, os dias podem ser muito longos em uma parte do ano e muito curtos em outra. Em latitude intermediária, a variação também existe mais ou menos extrema. Esse padrão é importante porque muitos organismos usam o fotoperíodo, né, como uma pista ambiental, como a duração do dia muda de forma previsível ao longo do ano.
Ela ajuda plantas e animais a se prepararem para eventos sazonais, como reprodução, migração, dormência, troca de pelo, floração ou armazenamento de energia. A grande vantagem do fotoperíodo é que ele é mais confiável do que a temperatura. Um dia frio fora da época pode enganar, mas a duração do dia segue um padrão astronômico, né? O organismo que usa essa vista sai, né, na frente, né? Enquanto o distraído espera o frio bater na cara. A busca por alimento também envolve escolha, né? Os animais precisam decidir onde procurar comida, precisam decidir quanto tempo permanecer em uma área, quais alimentos vale a pena consumir. A teoria do forrageamento, né? Ótimo, tenta explicar essas decisões considerando os custos, né? E benefícios de cada comportamento. O custo envolve tempo, energia e risco. Procurar alimento exige deslocamento, atenção, gastos energéticos e muitas vezes exposição, né, a predadores. Já o benefício está ligado à quantidade de alimento obtida e à energia, né, que esse alimento fornece. A expectativa é que os animais escolham o comportamento que traga, né, o maior benefício, né, possível com o menor custo viável. E isso não significa que eles façam cálculos, né, consciente, como se estivesse com uma planilha no bico, né? Significa que ao longo da evolução, comportamentos mais eficientes tendem a ser mais favorecidos, né? Então, o animal pode abandonar uma área quando o alimento começa a ficar difícil de encontrar. Pode escolher presas mais energéticas, pode evitar locais onde o risco é alto demais. A ideia central é que a alimentação não é só achar comida, é encontrar comida de um jeito que compensa o esforço. O forrageamento, a partir de um lugar central, acontece quando o animal precisa sair para buscar alimento, mas tem que voltar para um ponto fixo como um ninho com filhotes. Isso cria um dilema, né? Quando mais longe ele vai, maior pode ser a chance de encontrar alimentos, mas também maiores são o custo da viagem, né? Se o animal procura comida perto do ninho, ele gasta menos tempo e energia no deslocamento. Além disso, volta mais rápido para alimentar os filhotes. O problema é que as áreas próximas podem ter menos alimento, principalmente se já foram exploradas muitas vezes, né? Por outro lado, procurar alimento mais longe pode aumentar a chance de encontrar presas ou recursos melhores. Só que isso exige mais tempo, mais energia, né? E pode aumentar o risco de predação ou acidente durante o trajeto. Ou seja, longe pode ser melhor, mas também pode ser uma bela armadilha, né? Com paisagem. A estratégia mais eficiente é aquela máxima. A quantidade de alimento trazido por unidade de tempo, o animal precisa equilibrar a distância, tempo de busca, energia. Gastar a quantidade de alimentos obtido é uma escolha de custo-benefício, só que feita no meio do mato e com filhotes famintos esperando. O estorninho comum, né, é usado como exemplo para discutir o forrageamento, né, a partir de um local central. Essa ave pode sair em busca de alimento, depois retornar ao ninho para alimentar os filhotes, e isso torna suas decisões de busca muito importantes, porque não basta apenas encontrar alimento, ele precisa ser transportado de volta. Quando uma ave como o estorninho captura presa, ela pode acumular alimentos no bico antes de retornar ao ninho. Isso permite levar mais comida em uma única viagem. Porém, quanto mais presa ela carrega, mais difícil pode ser capturar novas presas, né? E manipular o ambiente, né? Esse exemplo ajuda, né, a entender que o animal precisa equilibrar tempo de viagem, tempo de busca, quantidade de alimento transportado. Se volta muito cedo, talvez leve pouca comida. Se demorar demais, pode perder a eficiência. A natureza, como sempre, transforma até o almoço em problema matemático, né? E a relação entre o tempo de busca e número de presa capturada mostra que a captura não cresce de forma infinita no mesmo ritmo. No começo da busca, o animal consegue capturar presas com mais facilidade. Porém, à medida que vai acumulando presas, o tempo entre uma captura e outra aumenta, né? No caso do estorninho, né? As lavras capturadas ficam presas na base do bico, isso dificulta, né, a captura das próximas presas. Então, mesmo que ele continue procurando a eficiência, começa a diminuir. Ele ainda pode capturar mais, mas cada nova presa existe mais esforço, mais tempo. Né? A curva mostra exatamente essa ideia. No início, o número das presas aumenta, né, rapidamente, depois a curva começa a se
estabilizar, indicando que a taxa, né, de captura diminui com o passar do tempo. E isso acontece porque o animal já está carregando alimento e porque talvez as presas mais fáceis daquela área já tenha sido encontrada. O ponto importante, né, é que existe um momento em que continuar procurando pode deixar de compensar, né, em vez de insistir por mais uma presa difícil. Pode se melhorar, voltar ao ninho, entregar o alimento. Sim, até o passarinho entender, né, que insistir demais em algo que já não rende é perda de tempo. É um tapa elegante na cara da teimosia, né? E aqui, né, a taxa de captura é calculada considerando o número de presas capturadas, né, dividido pelo tempo total envolvido, incluindo tanto o tempo de viagem quanto o tempo de busca. Isso é importante porque o animal não gasta, né, energia apenas procurando alimentos. Ele também gasta tempo indo até o local e voltando. O gráfico mostra que o tempo de viagem influencia a decisão de quanto tempo o animal deve permanecer, né, buscando alimentos. Se o local de alimentação é perto, o animal pode fazer viagens mais curtas e frequentes. E nesse caso, não faz sentido ficar tempo demais em uma mesma área. Se a taxa de captura começa a cair, quando o local é mais distante, a lógica muda, como o animal já gastou bastante tempo e energia gastou muita energia para chegar até ali, pode compensar, né, permanecer mais tempo, buscando alimento antes de voltar. Assim ele aproveita melhor a viagem longa. A linha que toca a curva indica o ponto em que a taxa de captura mais eficiente, que é mais eficiente, né? E esse ponto representa o melhor equilíbrio entre o tempo gasto, a quantidade de presas obtida. E antes dele, o animal poderia capturar mais se ficasse um pouco mais. Depois dele, o ganho começa a não compensar, né? Tanto a ideia é que o animal deve parar de buscar alimentos quando a taxa de ganho, né, começa a cair em relação do custo total, né, da viagem. Termo simples, ele precisa voltar quando continuar procurando, passar a render menos do que deveria. E a decisão, né, sobre o quanto tempo permanecer em uma área de alimentação depende da curva de acúmulo, né? As presas é do tempo total de viagem, a linha laranja representa o acúmulo de alimento ao longo do tempo de busca. No começo, né, o ganho é rápido, mas depois vai diminuindo, porque encontrar novas presas se torna mais difícil. E a reta que sai de origem do gráfico, a linha reta, né, que sai de origem do gráfico, é tocar a curva no ponto ideal, né? Mostra a taxa máxima de captura e esse ponto indica o melhor momento, né, para encerrar a busca e voltar ao local, né, central, como ninho. Se o animal sair antes, né, leva menos alimento do que poderia, né, se sair depois. Até pode capturar um pouco mais, mas perde eficiência porque afasta tempo demais para pouco ganho extra, né. Na parte inferior, a comparação, né, entre o tempo da viagem é longa, compensa ficar mais tempo procurando alimento, porque o custo de deslocamento foi alto, já que quando a viagem é curta, o animal pode fazer buscas menores e voltar mais vezes. Então, o tempo ideal de buscar não é sempre o mesmo, né? Ele muda conforme a distância até o local de alimentação e conforme a rapidez com que o alimento é encontrado, né? O animal precisa ajustar o comportamento para aumentar o retorno do alimento por unidade de tempo. E depois de entender a ideia de forrageamento, forrageamento ótimo, a questão agora é aplicar isso ao comportamento do estorninho, né? A dúvida principal é se esse espaço realmente consegue buscar alimento de uma forma eficiente, equilibrando o esforço da viagem com a quantidade de comida levada para os filhotes. Quando os estorninhos saem do ninho para procurar alimento, ele precisa, né, tomar uma decisão importante. Vale mais a pena procurar comida perto do ninho, voltar rápido, ou ir mais longe, né, gastar mais tempo, mas talvez trazer uma quantidade maior de alimento, né? Essa escolha envolve custo, benefício o tempo todo. Então, se ele for para um local muito próximo, o gasto de energia e tempo será menor. Porém, talvez encontre menos alimento ou precise fazer muitas viagens para alimentar bem os filhotes. Por outro lado, se ele for para um local mais distante, pode encontrar mais presa, mas também vai gastar mais tempo de deslocamento, né? E a pergunta central é justamente essa. Existe uma distância, né, ideal para procurar alimento?
E mais ainda, quanto tempo o estorninho deve ficar coletando alimento, né, antes de voltar ao ninho? Essa questão é importante porque mostra que o comportamento alimentar não é aleatório. O animal precisa ajustar sua estratégia conforme a distância, o tempo gasto e a quantidade de alimento capturado. E no fim, o objetivo é trazer o máximo de alimento possível para o filhote, né, sem desperdiçar energia demais. E aqui os dados mostram, né, que o estorninho tende a trazer cargas maiores de alimento, né, quando a fonte está mais distante, né. Isso faz sentido dentro da teoria de forrageamento ótimo, né? Se o animal já gastou mais tempo viajando até o local de alimentação, compensa permanecer um pouco mais tempo coletando e voltar com mais comida, né? E o gráfico compara o tempo total de ida e volta, né, com o tamanho de carga de alimento levado ao ninho. Conforme o tempo de viagem aumenta, o número de larvas transportadas também aumenta. Isso indica, né, que o estorninho ajusta o comportamento de acordo com a distância percorrida. A linha prevista mostra que seria esperado pela teoria quando os pontos mostram o comportamento, né, real observado, como os pontos acompanham de maneira geral, né, a tendência prevista. Isso sugere que os estorninhos se comportem, né, de forma bastante próxima ao modelo de forrageamento ótimo. Em outras palavras, quando a viagem é curta, eles não precisam carregar uma quantidade tão grande de alimento em cada retorno. Porém, pode fazer viagem, porque eles podem fazer umas viagens mais frequentes quando a viagem é longa, né? Trazem pouca comida, seria desperdício de tempo e energia, então eles aumentam a carga para compensar o deslocamento. Então, esse resultado reforça a ideia de que os animais fazem escolhas eficientes diante das limitações do ambiente. Eles não pensam como humanos, né, fazendo conta no papel, obviamente, né? Mas o comportamento favorecido ao longo da evolução acaba seguindo uma lógica de economia de energia, né, e aumento de benefício. E ao longo da apresentação, né, a principal ideia foi entender como os organismos vivem em ambientes, né, que mudam constantemente, né? Nenhum ser vivo está simplesmente jogado no ambiente esperando a sorte trabalhar, né? Cada espécie precisa lidar com temperatura, umidade, disponibilidade de alimentos, abrigos, predadores, estações do ano e muitos outros fatores, né? O ácaro de veludo vermelho gigante mostrou, né, como o organismo pode sobreviver em um ambiente extremo, usando o comportamento ao seu favor, né? E ele aparece na superfície por pouco tempo, busca alimento e reprodução no momento certo e se desloca dentro do solo, né, para evitar temperaturas perigosas. Depois, a ideia de seleção natural ajudou a entender que respostas biológicas só fazem sentido dentro de um contexto, né? Uma característica pode ser vantajosa em uma situação e ruim em outra, né? Por isso a adaptação depende tanto do organismo quanto das condições ambientes. Também vimos que os seres vivos têm uma faixa de condição em que funciona melhor. Quando o ambiente está dentro da faixa, a atividade biológica é maior. Quando sai dessa faixa, o desempenho cai e a sobrevivência ela pode ser comprometida, ou seja, não basta o organismo estar vivo, ele precisa estar em condições que permita crescer, se alimentar, se reproduzir. E os exemplos de microhabitat mostraram que pequenas diferenças dentro de um mesmo ambiente podem ser, né, decisivas, né, lagartos, iguanas e carícias de cacto. Né? Escolhe locais mais quentes, mais frios, mais sombreados ou mais protegidos, dependendo do momento do dia, né, e da estação. Isso mostra, né, que o comportamento também é adaptação. Em situação mais difícil, os organismos podem usar estratégias como aclimatização, migração, armazenamento e dormência. Cada uma delas é uma forma, né, de enfrentar mudanças ambientais sem, né, desperdiçar energia em condições ruins demais. Às vezes a melhor resposta é mudar de lugar, às vezes é guardar recursos, às vezes é reduzir as atividades e esperar o ambiente melhorar. Por fim, o forrageamento ótimo mostrou que até a busca por alimentos envolve decisões complexas, né? Os animais precisam equilibrar energia, gastar tempo de viagem, risco e quantidade de comida obtida. E o exemplo do estorninho mostra que eles ajustam a quantidade de alimento transportado de acordo com a distância da fonte, né? Seguindo uma lógica eficiente de custo benefício. E no geral, né, a mensagem da apresentação
é que sobreviver na natureza não é algo simples, né? Cada organismo precisa responder ao ambiente de melhor forma possível, usando características físicas, fisiológicas, comportamentais. A vida é uma sequência de ajustes, escolhas e limites. E quem não se ajusta bem, infelizmente, vira apenas mais uma nota, né, de rodapé da seleção, na seleção natural. E é isso.